O salão estava impecável. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo o brilho das taças de champanhe que os convidados seguravam. Todos estavam ali para celebrar o que deveria ser o maior triunfo da nossa família. O sucesso da empresa, a virada de jogo que a tirou da beira da falência e a transformou em um império milionário. Tudo graças a mim. Meu aplicativo revolucionou a forma como operávamos. O faturamento subiu de meros 5.000 para 2,5 milhões por mês. Investidores correram atrás da gente, grandes nomes do mercado tentaram nos comprar. Mas eu sempre recusei. Acreditei que aquela empresa era o meu legado. E foi por isso que, quando minha mãe pegou o microfone e sorriu para os convidados, eu não suspeitei de nada. Boa noite, meus queridos. Ela começou, erguendo sua taça. Hoje estamos aqui para comemorar uma nova era para nossa empresa. Aplausos. Meu coração se encheu de orgulho. Quero agradecer especialmente a minha filha, que tanto se esforçou para nos trazer até aqui, ela continuou, olhando para mim com aquele sorriso falso que só eu sabia decifrar. Mas toda grande empresa precisa de um líder forte, alguém que saiba comandar e manter a tradição familiar. Houve um pequeno murmúrio entre os convidados. Um pressentimento ruim tomou conta de mim. E, por isso, é com grande felicidade que anuncio que minha filha Júlia assumirá o cargo de CEO a partir de hoje. O silêncio foi absoluto. O choque percorreu meu corpo. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Então, os aplausos começaram. Tímidos. Hesitantes. Como se as pessoas não soubessem se deveriam bater palmas ou fingir que nada estava acontecendo. Minha irmã, Júlia, se levantou sorridente e acenou para todos. Ela adorava a atenção. Mas o que ela nunca gostou, nem por um segundo, foi de trabalhar. Minha mãe virou-se para mim e disse: "Você fez um ótimo trabalho, querida. Mas agora é hora de deixar as decisões para quem sabe como liderar." Ela disse isso como se eu fosse um estagiário que estava sendo dispensado após um período de experiência. Como se eu não fosse a única responsável pelo sucesso da empresa. Eu podia ter gritado. Podia ter jogado a taça de champanhe no chão e explodido na frente de todos. Mas não. Eu sorri. Abracei minha mãe e minha irmã como se estivesse genuinamente feliz por elas. E, em um tom tranquilo, respondi: "Tudo bem." Terminei minha taça, deixei sobre a mesa e me retirei calmamente do salão. Mas, por dentro, uma decisão já havia sido tomada. A empresa que eu ergui não teria mais o meu suporte. Minha mãe e minha irmã tinham acabado de cometer o maior erro de suas vidas. Saí da festa sem olhar para trás. Não havia nada ali para mim. Se minha mãe e Júlia achavam que poderiam administrar a empresa sem mim, que tentassem. Elas estavam prestes a descobrir o que significava remover a peça fundamental de uma estrutura. Nos dias seguintes, não atendi ligações, não respondi mensagens e não pesei mais na empresa. Minha mãe deve ter acreditado que meu silêncio era conformismo. Júlia, sem dúvida, estava saboreando a vitória. Mas o que nenhuma das duas percebeu foi que a bomba já estava armada. A empresa não era uma corporação tradicional. Ela não sobrevivia de contatos antigos ou de um nome de família. O que sustentava aquele império era o aplicativo que eu criei. Era ele que atraía clientes, que fazia os negócios girarem, que tornava a empresa uma potência. E aquele aplicativo era meu. Os contratos estavam no meu nome. Os direitos, a propriedade intelectual, tudo. Elas não tinham percebido que eu nunca havia transferido legalmente nada para a empresa. Elas estavam usando meu aplicativo como base para tudo, sem se dar conta de que, sem mim, ele poderia desaparecer em um piscar de olhos. E foi exatamente o que eu fiz. Na segunda-feira de manhã, a empresa entrou em colapso. Tudo começou sutilmente. O aplicativo apresentou instabilidades. Pequenos bugs começaram a surgir. Clientes reclamaram. Mas em poucas horas, o cenário era um verdadeiro desastre. A plataforma caiu por completo. Sem o aplicativo, não havia pedidos, não havia fluxo de caixa, não havia nada. O faturamento despencou. O suporte técnico, que era gerenciado por mim e minha equipe de confiança, não atendeu nenhuma solicitação. Dentro da empresa, o caos se instalou. Júlia berrava com os funcionários.
Minha mãe tentava manter a pose, mas estava pálida. Elas não sabiam o que fazer. Então, no final do dia, veio o golpe final. Uma grande empresa de tecnologia anunciou a compra do meu aplicativo por R$ 1 bilhão. A notícia foi divulgada em todos os sites do setor. Minhas redes sociais explodiram. Fui chamado de gênio, visionário. Enquanto isso, minha mãe e Júlia perceberam o que aquilo significava. Sem o aplicativo, elas não tinham mais empresa. Minha mãe me ligou. Depois, Júlia. Depois, as duas juntas. Chamadas incessantes. Mensagens desesperadas. Mas eu? Eu estava no Caribe, deitado em uma espreguiçadeira, tomando um drink e aproveitando minhas novas férias bilionárias. O telefone não parava de tocar. Chamadas atrás de chamadas. Mensagens chegando a cada segundo. Mãe, filha, pelo amor de Deus, precisamos falar. Júlia, sua egoísta. Você arruinou tudo. Mãe, isso é um mal-entendido, podemos resolver juntas. Júlia, atende essa merda de telefone. A cada nova notificação, eu sorria. Estava sentada à beira da piscina, no meu resort luxuoso no Caribe, com um coquetel na mão e o som das ondas ao fundo. Meus advogados já haviam finalizado o contrato. O dinheiro já estava na minha conta. O aplicativo, agora pertencente a uma gigante da tecnologia, já estava fora do alcance da minha família. Enquanto eu desfrutava da tranquilidade, minha mãe e Júlia estavam assistindo o império delas desmoronar. E o desespero delas só aumentava. No segundo dia sem o aplicativo, clientes exigiam reembolsos, contratos estavam sendo cancelados e os investidores estavam furiosos. Sem o sistema que eu criei, a empresa não passava de um prédio vazio com um nome sem valor. Minha mãe, sempre tão arrogante e confiante, foi vista chorando nos corredores. Júlia, que se achava a nova rainha dos negócios, teve um surto e gritou com os funcionários, mas ninguém ali podia ajudá-la. A imprensa começou a perceber o que estava acontecendo. Os portais de notícias questionavam como uma empresa milionária podia simplesmente colapsar de um dia para o outro. O nome da nossa família virou piada no mundo dos negócios. E então, minha mãe tomou uma decisão desesperada. Ela pegou um voo e foi até o Caribe. Eu soube antes mesmo de ela pousar. As mensagens passaram de desespero para tentativas forçadas de conversa. Mãe, estou indo até você. Precisamos conversar pessoalmente. Mãe, isso tudo foi um grande erro. Vamos resolver isso. Mãe, filha, por favor. Ignorei todas. E quando ela finalmente chegou ao resort e pediu para falar comigo, a recepcionista seguiu as instruções que eu havia deixado. A senhora não está autorizada a incomodar a nossa hóspede. Minha mãe ficou furiosa. Ela tentou insistir, ameaçou chamar a polícia, fez um escândalo na recepção. Mas no fim, foi escoltada para fora do hotel como qualquer outra pessoa indesejada. O jogo tinha virado completamente. E ela finalmente percebeu. Eu não era mais a filha obediente que ela achava que podia controlar. Minha mãe voltou do Caribe derrotada. A humilhação de ser expulsa do resort me deu um prazer indescritível. Eu sabia que, ao retornar, encontraria um cenário ainda pior esperando por ela. A essa altura, o nome da empresa já estava totalmente queimado no mercado. Investidores retiraram suas aplicações. Parceiros comerciais romperam contratos. Clientes em massa foram para a concorrência. E Júlia? A rainha improvisada da empresa estava em desespero absoluto. Ela tentou de tudo. Contratar programadores para criar um novo sistema. Reativar uma versão antiga do aplicativo. Até sugeriu a compra de outra plataforma para substituir a minha. Mas nada deu certo. Sem meu aplicativo, a empresa não passava de um prédio sem propósito, sugando dinheiro sem gerar receita. A imprensa não perdoou. O colapso de um império, como a saída da CEO verdadeira destruiu uma gigante do mercado. Decisão errada? Empresária expulsa da própria empresa se torna bilionária e vê sua antiga companhia ruir. Negligência ou arrogância? O erro que custou milhões a uma família. Cada manchete era um soco na cara delas. E então, começaram as demissões em massa.
Sem dinheiro para pagar os funcionários, Júlia precisou dispensar a maioria da equipe. Pessoas leais, que estiveram comigo desde o início, foram descartadas sem aviso. As portas da empresa começaram a fechar. Os prédios foram colocados à venda. E foi nesse momento que minha mãe percebeu que não tinha mais saída. Ela me ligou de novo. Mas dessa vez, foi diferente. O tom arrogante havia desaparecido. A voz dela estava baixa, cansada, derrotada. Filha, eu cometi um erro. Ah, como eu esperei para ouvir isso. Um erro? Perguntei, fingindo surpresa. Só um? Ela suspirou. Eu não deveria ter te afastado. Não deveria ter dado a empresa para sua irmã. Tive que me segurar para não rir. Ela dizia isso agora, quando não restava mais nada para salvar. Mas você deu, mãe. E veja só o que aconteceu. Podemos resolver isso, ela insistiu. Você volta, reativa o aplicativo, traz os clientes de volta. Podemos trabalhar juntas dessa vez. Tarde demais. Não, mãe. Eu não volto. Você está disposta a ver sua família falir? A nos abandonar desse jeito? Finalmente, a máscara caiu. Não era arrependimento. Era desespero. Ela não queria minha volta por amor. Não queria se redimir. Queria apenas que eu salvasse a pele dela e de Júlia. E eu não ia fazer isso. Exatamente como vocês me abandonaram. Como me jogaram fora na frente de todos. Como me roubaram aquilo que era meu? Perguntei, minha voz cortante como lâmina. Filha, por favor. Foi minha vez de rir. Vocês já não são mais nada para mim. E se me ligarem de novo, podem ter certeza de que eu faço questão de comprar a empresa inteira, só para vendê-la em pedaços. Desliguei. E com isso, assinei a sentença final da queda delas. Depois daquela última ligação, minha mãe e Júlia tentaram contato por mais alguns dias. Chamadas ignoradas. Mensagens não respondidas. E-mails deletados sem serem lidos. Elas estavam sozinhas. A essa altura, o que restava da empresa era um cadáver ambulante. As dívidas cresceram. Os fornecedores processaram por quebra de contrato. O prédio principal foi leiloado para pagar as indenizações trabalhistas. O que antes era um império milionário se tornou um poço sem fundo de fracasso e vergonha. E então, veio a cereja do bolo. Júlia, a grande líder escolhida, fugiu do país para evitar as cobranças. Sumiu sem deixar rastro. Deixou minha mãe sozinha para lidar com os destroços. Minha mãe, que um dia se achou uma visionária, agora mal conseguia pagar suas próprias contas. Ela precisou vender a casa de luxo onde morávamos. Os carros. As joias. Tudo que um dia ostentou como símbolo do seu poder. E então, surgiu uma oferta inesperada. Um comprador anônimo queria comprar o último ativo valioso da empresa, o nome. Ela aceitou sem hesitar. Precisava desesperadamente do dinheiro. Foi só depois da assinatura do contrato que ela soube quem era o comprador. Eu. Quando ela recebeu a notificação da venda e viu meu nome, desmoronou. Porque naquele momento, ficou claro para ela, eu havia vencido. O império que construí voltava para mim. Mas eu não tinha intenção de reerguê-lo. Eu ia enterrá-lo de vez. Na manhã seguinte, emiti um comunicado oficial. A empresa fundada pela família Xavier chegou ao fim. A partir de hoje, o nome que um dia representou inovação e sucesso será oficialmente encerrado. Nenhum traço do passado permanecerá. Que sirva de lição para aqueles que acreditam que podem roubar o que não lhes pertence. Eu apaguei o nome da nossa família do mercado. Minha mãe tentou me ligar. Eu nunca atendi. Júlia tentou mandar uma mensagem. Eu nem abri. A vida delas agora era uma sombra do que já foi. Sem dinheiro. Sem prestígio. Sem futuro. Enquanto isso, eu aproveitava minha nova vida. Milionária. Livre. Intocável. Com o último gole do meu drink, olhando para o mar azul à minha frente, sorri. Não houve perdão.
Não houve redenção. Só o gosto doce da vitória.